Boa tarde, queridos alunos do Estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez direto pelo Centro de Mídias, levando até você mais uma aula com conteúdo do 9º ano do ensino fundamental. O tema desta aula, eu sou o professor Mauro Marcel e o tema desta aula é críticas, ironia, humor em tirinhas, memes e charges. Tá? A etapa do 9º ano, na tela por favor o slide. A habilidade que iremos trabalhar hoje será identificar críticas ou ironia, humor presentes em tirinhas, memes, charges, por exemplo. E quem vai tocar para nós essa aula hoje será a professora Mônica. Professora Mônica, muito bem-vinda. Boa tarde, alunos do 9º ano, boa tarde, todos os professores também que estão nos acompanhando, a galera da Zona Leste de Setúbal, minha escola. Eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar dos objetivos. Segue aí na tela. Como ele já disse, identificar os aspectos da ironia, da crítica e do humor nas tirinhas, charges e memes, mas também compreender o sentido global do texto, buscando o significado da ironia, da crítica e humor, e fazer uso das estratégias identificando o sentido de humor e ironia nestes textos tão legais que são as tirinhas, charges e memes. Vou já colocar aí na tela de vocês o nosso texto de acolhida, que é Foca na língua portuguesa. Muitos alunos, quando vêm que eu coloco um texto como esse, pergunta, professora, onde estão os parágrafos, onde estão as palavras? Isso é um texto? Coloca novamente na tela para a gente ver. Isso é um texto. Sim, texto é toda a unidade de sentido que carrega uma informação e passa uma mensagem. Esta imagem com este animal e esta frase pequena em cima é um texto que passa uma mensagem para vocês. E aí, nisso, eu vou abrir o chat para a gente já começar a nossa interação. Qual a mensagem que aquele texto transmite, gente? Qual é a relação da palavra foca com a imagem? Bom, nós vimos que há uma foto de uma foca, que é o animal, e tem o texto foca na língua portuguesa. No chat, agora, respondam para mim só essa pergunta aqui. A que classe gramatical pertence a palavra foca no texto que a gente acabou de ver? Eu quero essa resposta. Vocês lembram quais são as classes gramaticais? Nós temos 10 classificações para as palavras na língua portuguesa. Artigo, substantivo, advérbio, adjetivo, verbo, pronome, preposição, conjunção, numeral e interjeição. Destas 10 que eu acabei de dizer, a palavra foca na língua portuguesa pertence a qual classe? Estamos aí aberto, professor? Espero que eles respondam rapidinho. O pessoal está participando para responder, ainda não vejo interação. Está começando, o chat está fechado por enquanto, tá? Podemos abrir o chat, podemos abrir sim. Eu quero que vocês respondam para mim a essa última pergunta. Vamos começar aqui falando... abriu o chat, perfeito. Abriu o chat. Nossa, está aberto. Estão respondendo verbo. Ótimo. Verbo. A maioria respondendo verbo. Ótimo, alunos muito espertos. Foca naquele texto, sim, é verbo. Por quê? Nós temos a palavra foca numa relação de polissemia. Foca pode ser usado para o animal foca, e aí ela vai ser um substantivo, mas quando eu tenho no dizer foca, é uma ação que eu quero que a pessoa que me ouve, no caso vocês, tenham. Focar é o ato de se concentrar. Então, foquem na aula. Não é para focar no chat, porque às vezes eles ficam focados só no chat, né, professor Foca na Mauro? aula, perfeitamente. Foca na aula de língua portuguesa. Vamos passar aqui mais uma perguntinha, com o chat ainda aberto. O texto apresentado é A. Um anúncio publicitário sobre a língua portuguesa, um meme, uma tirinha ou uma charge sobre a língua portuguesa. Gente, rapidamente, vocês vão me responder essa. Não tem muito o que pensar. É um anúncio, um meme, uma tirinha ou uma charge? Mauro, já tem resposta aí, professor? As respostas estão vindo... Deixa eu ver... As pessoas estão respondendo... Meme. Meu Deus, chegou a resposta que eu estava esperando? Meme, Olha, perfeito. na aula... Meme.
Boa! Na aula de ontem do 9º ano de língua portuguesa, vocês também tiveram uma acolhida com um meme, não foi, Mauro? Perfeito. Nós trabalhamos com meme na aula de ontem, né, com a professora Daniela. A Kátia. Acho que era a Kátia. Nossa, muita aula na minha cabeça. Muita aula na cabeça desse Perdão, professor. professora Kátia, perdão. Um abraço. Eu estava ligadinha na aula de ontem. A galera do 9º ano está, tanto no seu material como nas aulas aqui, falando muito sobre estes tipos de texto que mesclam a linguagem verbal e a não verbal, que usam imagens e palavras. E ontem vocês tiveram o meme, gente. Viu só como foi fácil de pedir atenção para a aula de língua portuguesa? O meme que a gente estava falando agora fez todo o sentido, porque o animal era uma foca. E aí eu fiz o trocadilho, foca verbo, foca substantivo. Ficou bem legal. Mas, como o chat ainda está aberto, mais uma pergunta para vocês. Faria sentido se mudássemos o animal e mantivéssemos a frase foca na língua portuguesa? Gente, se eu colocasse em lugar da foca um gatinho miando, um cachorro latindo, uma vaca mugindo, faria o mesmo sentido com a frase foca na língua portuguesa? Eu espero que vocês me respondam só com sim ou não no chat agora. Mudaria. Responder aqui mudaria sim. Eles responderam que sim. Sim, mudaria. Sim, obviamente que mudaria. Porque se eu coloco uma vaca ali e escrevo foca, eu não tenho a relação ali de polissemia que está brincando ali no texto. Vaca só representa o animal vaca e não há um outro verbo. Bom, o humor perderia totalmente a graça e ficaria sentido como vocês sabiam. E eu quero saber se você sabia que o termo meme foi apresentado pela primeira vez em 1976 por Richard Dawkins no seu best-seller O Gene Egoísta. E é para a memória o análogo do gene na genética, a sua unidade mínima. É considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada, como os livros. Galera, aí a explicação de onde surgiu a palavra meme pela primeira vez. Um biólogo bem conhecido, Richard Dawkins, tem vários best-sellers por aí escrito que vocês podem buscar e ler. Ele, quando estava falando sobre genes, fez uma analogia. Assim como o gene ele é reproduzido entre as espécies numa velocidade absurda, pequenas informações também podem ser transmitidas de cérebros em cérebros. Isso é o que acontece com o meme. Vocês sabem bem do que a gente está falando. Eu já comecei a aula aqui faz quase 10 minutos. Então, desses 10 minutos todos, a gente deu várias informações. Falamos de várias coisas aqui. Mas vocês podem coletar somente uma mínima breve, colocar numa imagem uma frase pequena e transformar num meme. Então, o meme não corresponde à informação inteira, mas a uma mínima unidade dela. E aí vocês viralizam, colocam aí nos WhatsApps da vida, Facebook, ela viralizou. E essa é a ideia do meme. O meme, para funcionar, ele tem que ter um pouco de humor para que a outra pessoa tenha vontade de espalhar para todo mundo. Quem é que nunca virou um sticker de WhatsApp? Aposto que você, aí que está me vendo, você já virou, Mauro? Sticker de WhatsApp? Nossa, na sala de aula, várias. Também tenho medo dos meus alunos que me transformam em sticker. Eles nem me contam tudo. Mas... A gente nunca quer ver essas coisas, mas né? pode acontecer. Olha só. O próximo slide da gente faz justamente essa pergunta. E quando nós viramos meme? Quando você vira um meme, gente, o que você pensa? A gente tem aqui, ó, 7 bolinhas, um emoji com sorridente em cima da bandeira da Alemanha, outro emoji com chorando em cima da bandeira do Brasil, 7 bolinhas em cima, uma embaixo. A gente ainda está com o chat aberto. E eu vou perguntar, que leitura você faz dos memes apresentados aqui? Do que estamos falando, seria humor isso aqui? Para quem seria humor? Gente, me fale se você sabe de que se trata esse meme que a gente criou aqui. Você se lembra desse episódio? Acho que a resposta vai virar automática, Mauro. Assim, tá aqui, algo a ver com 7 vezes 1? Será? Não, 7 vezes?
7-1. Será que é Tá 7-1? chovendo 7 vezes 1 Ai, aqui no meu chat. Deus, Na verdade, gente. 7-1, né? Todo mundo sabe do que se trata. Na Mauro, verdade, quando é que aconteceu isso? em 2014, o Brasil levou aquela surra, a seleção o Brasil não, né? A seleção brasileira, né? Levou uma surra da Alemanha no estado do Mineirão, na semifinal. Da não, Copa, não foi? não foi na semifinal, não, foi na quarta de final, né? Foi na quarta. Não, semifinal. Foi na semifinal mesmo. Foi semifinal. Ó a briga. Semifinal. Foi na semifinal da Copa. Minha memória futebolística não tá indo muito boa, não. Foca na língua portuguesa. Prefiro esquecer esse acontecimento. Prefiro Sim. esquecer. Mas o pessoal acertou. 7-1. Sim, gente. É aquele fatídico 7-1 do jogo do Brasil. Eu acho que só se o Brasil vencer de 8-0 é que esse meme vai cair por terra. Esse meme ainda está na nossa memória e não sai. Bom, espero que vocês tenham entendido bem o que é meme, porque eu já vou partir para o próximo assunto. Encerramos aqui o meme. Ele sempre tem uma pegadinha de humor, tá bom? Para ser viralizado. É assim que acontece com ele. O nosso próximo assunto é charge. Vamos ler aqui essa charge. Ó, como eu disse no início, mesmo contendo poucas palavras, como a gente se diz, pouco texto, isso é um texto. A gente não tem parágrafos, mas essa charge, sim, é um texto. E ela tem uma mensagem, e a gente vai tentar estudar agora. O título não está no alto, como a gente costuma ver. O título está na parte inferior. É Intolerância Nossa de Cada Dia. Lá nós temos, na imagem, para a gente pensar primeiro, na imagem eu vejo um indivíduo que está teclando no computador, enquanto outro indivíduo sai dessa tela com um bastão e parece que está para praticar esse bastão na cabeça do outro. A fala deles é a seguinte: minha opinião não é a mesma que a tua. Tudo bem? E o outro fala, claro. Gente, o chat ainda está aberto. Eu vou voltar de novo, Eu quero que vocês observem bem. A gente tem intolerância nossa de cada dia. O outro fala, minha opinião não é a mesma que a tua. Tudo bem? Se eu falo um tudo bem, eu espero sim. Eu espero um respeito. Eu espero que, ok, alguma coisa do tipo. Mas o outro, em lugar de falar tudo bem, ele falou claro. E claro para mim é igual a tudo bem, mas ele estava com um bastão. Então, vamos lá. Para o chat que ainda está aberto. Observe o título da charge, a ilustração e o diálogo presentes nela. E escreva aí para mim. Qual é a relação entre os três? Se é possível uma compreensão numa primeira análise e por quê? E se podemos dizer que nessa charge temos a presença de humor, da ironia, da crítica e por quê? Galera, nós temos 3 perguntinhas sobre aquela imagem, intolerância nossa de cada dia, um que está teclando e perguntando a minha opinião, não é a mesma que a sua, tudo bem? E o outro falando claro com um bastão. Eu vou dar aqui 1 minuto para que vocês respondam para mim essas 3 perguntinhas no chat, para a gente tentar interagir e ver se vocês estão entendendo a relação que eu faço da imagem com a palavra, com o texto. Começando agora, 1 minutinho para a gente responder isso. Sim.
E aí, foi fácil para vocês responderem? Ó, em 1 minutinho eu sei que não é tão fácil assim, mas como nosso tempo é apertado para o tanto de conteúdo, eu dei só 1 minutinho. Antes de eu ver aqui com o Mauro sobre as respostas que vocês colocaram aí, só quero falar um pouquinho que a gente leu aqui, enquanto desse intervalo, a gente leu aqui no chat que nos primeiros minutinhos vocês não estavam escutando o áudio para a galera que está acompanhando pelo aplicativo. A gente pede desculpas, mas a aula fica gravada. A aula também está em outros streamings, Facebook, YouTube. Você pode ir até lá, revisar, assistir desde o início, como você está com o seu caderno aberto, fazer as suas anotações, seu mapa mental, para não perder nenhuma explicação, tá bom? Mauro. Oi, vamos e lá aí? então. A Houve resposta que mais apareceu aqui foi ironia, relação entre os três, né? Não, a ironia é a resposta da última. Oh, perdão, humor. Sarcasmo, humor, mas foi a resposta que apareceu. E qual a relação entre os três? Gente, é possível? Vocês conseguiram compreender? Violência virtual. Deu como? Violência virtual. Violência virtual, Violência o virtual. cyberbullying Violência que a virtual. gente fala. Sim, gente, olha. Em uma charge, elementos da linguagem verbal, que é o texto escrito, que representa, por exemplo, a fala de uma personagem, como é o caso dessa charge que vocês viram, estão vendo ainda, e elementos da linguagem não verbal, as imagens e as cores, se articulam para produzir sentido. Então, na resposta da primeira, qual a relação entre os três? Eu esperava que vocês dissessem que eles três dialogam entre si. Na ausência de um deles, a gente não entenderia da forma como entendemos. A maioria se ateve ao tema, né? Cyberbullying, violência, Boa. ironia. Numa primeira análise, eu acho que vocês conseguiram fazer bem, entender bem a mensagem, porque a charge, ela tem esse propósito, não? Rapidamente, quando a gente olha, a gente lê o texto, as palavras são poucas, então você lê e rapidamente faz uma primeira análise e entende o que está passando ali. E aí, a última pergunta, a maioria me disse que viu sarcasmo, humor, é verdade? Exatamente, humor, sarcasmo, cyberbullying. Ninguém respondeu crítica ou ironia, todo mundo foi no sarcasmo. No sarcasmo, exatamente. No humor. Humor e sarcasmo. Humor e ironia. Gente, olha só. Vamos lá, vamos tentar aqui sistematizar as nossas respostas e ver como é que funciona a interpretação disso na língua portuguesa. Colocaram crítica também, perdão, interromper. Colocaram crítica? E crítica, isso aí, crítica. Eu já estava esperando que a maioria fosse em humor. Humor? Eu estava esperando. Por quê? Porque ainda mais a gente falou no início de meme. Discórdia. Sim. Discórdia. Discorda com um bastão na cabeça. Discórdia. Sim, gente, quando a gente vê uma coisa negativa, uma desgraça, a gente acha graça. Então, você viu ali alguém levantando o bastão para atacar na cabeça do outro e achou graça nisso. Mas a resposta que eu queria que vocês me dessem é que a gente tem ironia. A ironia é quando a gente fala alguma coisa e quer dizer outra. Então, nessa segunda etapa que eu vou falar de charge, a gente vai tentar atentar-se em como identificar a ironia nos textos. Isso cai muito nas provas de vestibulinhos, patetecs, as provas que vocês farão mais adiante, Enem, concursos públicos. A gente tudo tem costume de pensar que é humor, porque a gente acha graça na desgraça. Mas o humor, assim como foi naquele meme do Foca na Língua Portuguesa, o humor é mais leve. A ironia, ela vem com uma carga diferenciada. É quando eu falo querendo dizer outra. Vou dar um exemplo, para não ficar tão redundante aqui. Você ontem não assistiu a nenhuma aula no Centro de Mídias do 9º ano, a sua mãe aparece lá na porta, coloca a mão na cintura assim e fala: "Ei, Mauro, espertinho você, hein? Ficou o dia inteiro jogando no seu joguinho e não assistiu a nenhuma aula do Centro de Mídias. Eu tá aqui, Deus tá vendo também, viu? Espertinho você." Esse espertinho tem uma outra conotação. Acho que ela não tá muito feliz comigo, viu? Sim. Será que a sua mãe acha que realmente você é espertinho? A mãe da gente, ela é toda trabalhada na ironia. Ela vem cheia de ironia pra gente. Ela diz uma coisa querendo dizer outra. Então aí, quando a gente pede, eu que estou teclando, e eu peço, a minha opinião não é a mesma que a tua.
tudo bem, eu espero que a pessoa concorde comigo e ela diz, claro, só que ela me bate. Gente, a gente vai continuar aqui, ó, na interação do chat. Temos mais perguntas. Se os elementos da linguagem verbal fossem retirados da charge, qual sentido ela teria para o leitor? Qual é o sentido da charge para o leitor quando todos os elementos estão presentes? Então, ó, estava dizendo da ironia. Qual é o sentido? Gente, me respondam bem bonitinho aí, rapidinho. Se eu tirasse algum dos balõezinhos, se eu tirasse o título ou a imagem, eu conseguiria entender ironia ainda? E aí? Vamos ver? Eu tô com medo de fechar o chat mais um minutinho e depois não ter tempo. Mas se alguém conseguiu responder, continuaria sendo ironia, gente? Sim ou não? Respondam com sim ou não. Aqui rapidinho, deixa eu ver. Tudo bem, olha. O sentido da charge para o leitor, quando todos os elementos estão presentes. Responderam. Responderam. O Lucas diz que entenderia. O William diz que não. Há uma discórdia aqui. E aí? Tem alunos falando que sim. Se eu tivesse só a imagem, o outro teclando e o outro batendo, ele entenderia. O Lucas diz que sim. O William diz que não. Quem está certo? Bom, olha, ao meu ver aqui, quanto professora, né, a gente não pode dizer efetivamente um está certo ou está errado. Se vocês colocassem lá na resposta dissertativa uma boa justificativa, sim, né? Isso, Claro. É isso que a gente sempre fala, professor de língua portuguesa. Então, qual que está menos errado, mais coerente com Isso, a mais coerente com a explicação que a gente está aqui é, sim, que a gente esperaria que vocês colocassem. Se não houvesse um dos fatores, eu não perceberia a ironia, gente. Lucas, William, obrigado pela participação, viu? Sim, porque se o outro não falasse, claro, e olha só a próxima questão. Se o outro não falasse claro, eu não perceberia. Na próxima a gente tem aqui, ó, com a leitura da charge, podemos afirmar que há uma ironia. A resposta que eu dei agora. Quando os elementos verbais e não verbais no texto se articulam. Por que que isso aconteceu? Gente, eu não vou abrir no chat agora. Eu acabei de dar essa resposta. Como é que isso acontece? Acontece quando eu leio tudo junto. Explique como isso acontece. No diálogo entre os três tudo junto. A pergunta que eu vou fazer para o chat é a próxima. Vamos lá. É a próxima. Para eu não ficar aqui sem deixar algum material para explicar. Presta atenção. O 4 diz assim, a questão 4. No texto, a palavra claro, que é isso que a gente está falando, se eu não tivesse algum desses elementos, com certeza o meu entendimento ficaria falha. Então, na questão 4, no texto, a palavra claro aparece grafada com letras maiúsculas. Por que isso acontece, gente? Aí sim, agora eu quero uma explicação, quero que vocês coloquem uma justificativa para mim. Por que que isso acontece? Lá no primeiro balãozinho, a gente tem a primeira letra maiúscula e as outras em minúsculas. Agora, no segundo balãozinho de diálogo, eu tenho um claro em letras garrafais, em letras maiúsculas. Por que isso acontece? Olha, eu vou dar mais um minutinho, que eu quero ver uma justificativa bem legal de vocês, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá.
Então, como respostas, né? O Tiago respondeu para demonstrar intensidade. Né? Tiago, obrigado pela participação. Obrigada, o Felipe, demonstrar ironia. O Miguel tá demonstrar sarcasmo. A Giovana, intensidade também, né? O Riquelme, ele diz destacar, mas não completou muito bem. A Natália, ironia. E o Gustavo, deixa eu ver, para demonstrar, para destacar, para dar destaque. Gente, eu achei muito interessante, que eu vou juntar várias respostas. Obrigado, pessoal, pela participação, viu? Obrigada, Desculpa, gente. professora. Ai, obrigada. Que seria da gente, sem os alunos aí, não é? Não seria aula. Claro. Bom, eu juntaria a resposta de todo mundo numa justificativa bem grande, porque realmente, se ele colocou tudo ali com letras maiúsculas, é porque ele quer dar um destaque. A gente ainda fala na linguagem digital que quando coloca-se um texto em letra maiúscula, é como se fosse um grito. Então ele poderia ali, claro, às vezes a gente interpreta como um grito, mas o sarcasmo e a ironia que eu quis pontuar ali, coloquei em destaque para que ela prevalecesse e valesse do título. Intolerância nossa de cada dia. A intolerância está marcada ali, quando eu digo claro e dou uma marretada na cabeça de quem está ali recebendo a minha interação na rede social. Partindo disso, a gente vai para uma importante reflexão. Perceba que o processo de discordar do outro também se estende aos ambientes virtuais, porque discordar faz parte da vida em sociedade. No entanto, precisamos evitar a violência em qualquer ambiente, seja na vida real ou virtual. Vocês leram comigo esta mensagem importante para reflexão. Outros professores aqui também estão falando sobre isso que eu vou dizer agora. Eu estou acompanhando as aulas. Vira e mexe, a gente entra nesse assunto do cyberbullying, de você ter até, como se diz, uma etiqueta digital, gente. Nós temos que pensar muito bem no que estamos escrevendo. E eu até analisando, às vezes, alguns chats, eu vejo vocês ali num teor de ironia, sarcasmo e humor que, às vezes, passa da barreira do respeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês viram aí que o outro que estava lá teclando a resposta, ele estava verbalizando ali, olha, a minha opinião não é a mesma que a tua. Tudo bem? Tá tudo bem discordar. Às vezes eu posso gostar de macarrão e odiar lasanha. Já conheceu alguém que odeia lasanha? Não conheço. Aí você quer me bater porque eu não gosto de lasanha? Impossível. Por causa de lasanha, mas tem quem? Então, mas você pensa, você não gosta de lasanha? Eu vou te bater porque você não gosta de lasanha. Todo mundo gosta. Tem pessoas que se agridem por motivos mais insignificantes do que esse, professora. Pois bem, é verdade, professor Mauro, é verdade. Então, quando eu discordo, eu estou saudável ali, estou numa discussão saudável. Posso não gostar de algo que o outro gosta, mas eu tenho que ter respeito pelo gosto do outro. Tá bom, gente? Então, cuidado aí com a intolerância nossa de cada dia. Vamos para mais uma charge. Vamos analisar agora a charge que segue. Essa charge não veio com título. A gente só tem aí a imagem de uma menininha que provavelmente está dentro de sua casa, na sala. Temos ao fundo um ar-condicionado no 18 graus. Na janela a gente vê um sol ali radiante, labareda saindo do solo, e ela está com o celular na mão escrevendo assim: amo o verão, como pode alguém não amar? E coloca 3 emoticons de coração. Galera, fiz a análise aqui, olha. A charge traz como foco a ironia, a crítica ou o humor. Quais elementos da charge permitem que você tenha essa conclusão? Qual é a relação entre as ilustrações ar-condicionado, janela e mensagem do celular? Gente, olha, eu tenho 3 perguntas aí, mas eu quero que vocês... Eu vou pedir para abrir o chat novamente e eu quero que vocês coloquem para mim a resposta somente da segunda. Quais elementos da charge permitem que você tenha essa conclusão? Por que você chegou à conclusão? Que é humor, crítica ou ironia? Então, porque elas todas se relacionam.
A relação é uma dialoga com o outro. No calor eu tenho ar-condicionado e eu posso estar dentro de casa teclando no meu celular. Mas eu quero saber quais elementos permitiram eu chegar no ironia, humor ou crítica. E aí? Então, vamos ver se abriram um chat. Ainda nada. Por Bom, enquanto. gente, olha, Deixa vou eu ver. dizer. Ah, tá. Humor, crítica. Estão respondendo a respeito do humor da charge, né? Ah, todos responderam novamente com humor, assim como na outra. Humor, isso. Gente, lembra que eu disse a vocês que o humor acontece quando é um assunto mais leve. Tudo bem, ali parece um assunto super leve, mas a menina entra em contradição. Ela entra em contradição. Na sua casa aí tem ar-condicionado? Na sua tem ar-condicionado, Mauro? Quem me dera. Ai, quem me dera também. Quem me dera. Quem me dera tivesse um ar-condicionado, se lá fora está 41 graus e eu tiver 18 dentro de casa. Aí eu vou amar o verão, porque estou de roupas leves, Perfeito. mas um clima ameno. Ar-condicionado. Gente, a menina foi ali, pega em contradição. Então, eu não posso dizer que tem só o humor. Ali nós temos a ironia. Vou colocar de novo a charge para vocês verem. Olha só, é fácil dizer que amo o verão se você tem um ar-condicionado ali. É fácil dizer que amo o verão se você está dentro da sua casa, com a janela fechada e o ar todo refrigerado. Galera, então presta bastante atenção. Isso cai muito nas questões que vocês vão enfrentar aí nos exames daí para frente, exames seletivos. A ironia é quando falo uma coisa e faço outra. É muito fácil eu dizer que eu amo o verão se eu estou dentro da minha casa, eu não estou lá fora, queimando dentro do sol. Percebam que ela entrou em contradição. Eu posso achar graça, posso sim achar que tem uma pitada de humor, porque ela foi engraçada. Achar do jeito que ele expôs, a atitude da menina foi engraçada para mim. Só que se eu fosse marcar, eu não poderia marcar o humor, porque é a ironia que prevalece. O humor se dá quando eu falo uma coisa e faço outra. Tudo bem? Tudo bem aí no chat? Tudo ótimo. Vou fechar o chat novamente para a gente e vou mudar de assunto. Agora a gente vai para o nosso último assunto. Falamos aqui de meme, falamos de charge e, por último, nós vamos falar de histórias em quadrinhos. As tirinhas, os HQs, que eu acho que vocês amam, porque vocês têm ali a narrativa sendo contada com desenhos, algumas têm cores, são bem vibrantes, aí a gente tem uns mangás que estão famosos aí, né? Histórias de heróis, né? Ah, histórias de heróis que viram filmes. Eu acho que vocês amam histórias em quadrinhos. E eu vou pedir para vocês, o chat está fechado, então vocês agora vão ficar com o caderno aí aberto, vocês peguem o seu caderno, um lápis ou a caneta, divide, cruza uma linha no meio da sua página, coloque de um lado Koji e do outro lado Kaique. Assim, nós vamos... Desse jeito, como está na tela agora. Sim, desse jeito como está na tela, obrigada. Esse modelo sugerido, né? Isso, a gente sugeriu um modelo para que vocês fizessem essa anotação. Tudo bem? E aí, agora vocês saem um pouquinho do chat e vão escrever aí no caderno. Acompanhem a aula, acompanhem, aliás, a leitura. Eu sei que vai aparecer para vocês aí umas letrinhas bem pequenininhas, mas se vocês acompanharem a nossa leitura dramatizada, eu acho que vão entender muito bem a história, porque ao longo da história lida, eu quero que vocês escrevam aí sobre o que o Koji faz e o que o Kaique faz. Dramatizado, professora? Ai, leitura dramatizada, eu amo. Não tinha me avisado nada disso, professora. Sim, a gente vai se dar bem, vocês vão entender. A leitura dramatizada, vamos dramatizar, então. Ela vai com todas as intenções que os personagens quiseram dar para a história. Então a gente vai começar. Eu vou colocar para vocês aí o começo da historinha. Prestem atenção. Na tela a história. Vamos ler, Mauro? Começa comigo. Eu sou Koji. Koji, você, eu sou Kai. Ei, Kai, o que acha de nós irmos comer algo? Tô morto de fome. Pode ser. Poderíamos ir ao mercado comprar algo para fazer no almoço? Comida? Fala sério, Kai. Eu tô falando de lanche, pizza, algo do tipo. Sei lá, coisas assim. Mas eu tô falando, certo, comida feita em casa, bem mais saudável. Ai, mas que besteira. Eu mesmo vivo comendo isso sempre. Tenho a saúde de um cavalo.
Cavalo com gripe, né? Você acha que ser magro é sinônimo de saúde? Você está muito enganado. Toda essa gordura presente em pizzas, bolos, lanches, salgados, doces, outras coisas do mesmo gênero, é muito prejudicial para a saúde. Prejudicial em que sentido? Todos esses alimentos podem causar diversos problemas muito sérios de saúde, como obesidade, gastrite, colesterol elevado, hipertensão, desnutrição, anemia e muitos outros problemas, inclusive a morte. Ai, você tá tentando ser assustador. Você nem me escutou, né? Não, na real, eu escutei sim. Realmente parece ser bem certo. Acho que uma saladinha não vai ser tão ruim assim. Exato. E além disso, é bem melhor para a saúde. Fui! Quê? Onde você pensa que vai? Eu tô falando com você. Eu vou correr. Se eu não correr, não vou chegar a tempo no mercado. Volta aqui, Koji. Corre ou vai se atrasar, hein? Você nem sabe o que comprar. Tormento. Ai, Fui bem? Mandei bem? muito bem. Parabéns, você também, professora Mônica. Muito Nossa, bem. Foi muito legal. É que a gente atores está, excelentes. a gente Parabéns está pra aqui em nós. distanciamento social. Se não é ali, toca. Parabéns para nós. Vocês viram que Koji e Kaique estavam falando sobre um assunto específico. O que acabamos de fazer nos trouxe uma narrativa em que dois jovens, Koji e Kaique, conversam sobre o tema específico. Que tema é esse? Vamos abrir o chat já, porque eu vou dar o último minuto para vocês me responderem essas questões. Primeiro, que tema é esse? Segundo, Koji e Kaique possuem pontos de vista diferentes em relação à alimentação. Qual é essa divergência entre eles? E 3, uma das personagens se valem de um argumento para tentar convencer a outra do seu ponto de vista. Que ponto de vista é esse, gente? Eu sei que são 3 perguntas extensas, grandes, mas a nossa dramatização aqui foi bem clara. Eles estão falando de um assunto específico, vocês vão falar no que eles divergem e como que o outro tenta convencer, tá bom? Um último minutinho para vocês colocarem respostas no chat, que é o último exercício, tudo bem? Um minutinho. Professor Mauro, o que eles nos responderam? Olha, o chat ficou fechado por durante um tempinho, aí quando reabriu, misturaram várias das respostas ao mesmo tempo, tá bom? Então, mas assim, é um pouco do que nós queremos. Estão falando de comida saudável, estão falando de fast food, estão falando de alimentação, é por aí as respostas, né? Muito bem, gente, muito obrigada. Muito obrigada pelas respostas. Você percebeu como nesta história em quadrinhos, mesmo com as pessoas divergindo nas opiniões, o argumento permitiu que houvesse uma mudança de opinião sem que houvesse necessidade de uso de violência? Então é muito importante respeitar as opiniões diferentes com argumentos e também respeitar os pontos de vista diferentes uns dos outros. Eles dois conseguiram ser bem amistosos nessas questões, nessa questão da divergência. E nessa HQ nós tivemos ali uma crítica à alimentação. Bom, a gente vai deixar a última imagem aqui. Foca no tchau. Professora, muito obrigado pela aula, viu? Foi muito legal. Tchau. Foca no tchau, gente. Foca no tchau e foca. Foca. Na língua portuguesa.